Es que les gusta Brasil porque volvieron a Brasil. No han vuelto a otro país. Hostia. No me acordaba de eso. Eles ficaram mais ofendidos em serem retratados como espanhóis e não como bandidos sujos. Como sé que te gusta bastante los Simpsons, hoy he traído un vídeo del canal Mateos 505, que tiene un estilo muy divertido y lleno de ironía, donde habla sobre los Simpsons, obviamente. Pero este vídeo en particular responde a una pregunta bastante curiosa: ¿por qué los Simpsons odian a Brasil? Porque aunque la serie ha visitado muchos países a lo largo de sus temporadas, los episodios sobre Brasil generaron bastante polémica. Y nada, Mateos repasa esos capítulos en los que la familia Simpson viaja al país y muestra cómo retrataron a Brasil con sus clichés, exageraciones y situaciones absurdas. Y comenta todo con su típico humor sarcástico. Y bueno, ya te digo, tiene así un humor un poco, bueno, sarcástico y como seco. Y al principio al igual te resulta raro. No agresivo, pero cuando te acostumbras es más ameno en los vídeos. Pero al principio puede ser raro. Que pero me haga daño o algo. no, hay cortes, ¿sabes? Así en seco y a veces como... Ah, no, No es para todo el mundo, No supongo. solo humor hablado, quieres decir. Bueno, ya verás. De cómo ha montado el Pero vídeo. digo que cuando te acostumbras están bien sus vídeos. O sea, Vale. los hace bastante bien, la verdad. Bueno, lo veré 5 veces o... Bom dia, Vietnã. Vietnam, vale. Eu sou Mateus 505, Ese es su humor. 15º colocado do Masterchef de 2019. Eu queria Ni de começar o coña. programa de hoje lendo Vale, este uma es su humor, frase vale. dita pelo jornal Globo Esportivo em 1950. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. O lugar perfeito para você que está à procura de arte, beleza, boemia, segurança e um lugar aconchegante para descansar a cabeça. E agora, eu queria ler uma frase dita por uma moradora do Rio de Janeiro ontem. Esses desgraçados roubaram meu cachorro. Quem que rouba um cachorro? O que eles vão fazer com um cachorro? Nem tem raça o cachorro, ele é vira-lata. Pra que eles vão querer um cachorro? Não pode ter merda nenhuma nesse lugar. ¿Cómo ha cambiado Río Nós de vivemos Janeiro? num país tão lindo. Aqui é tão diverso, com tantas pessoas diferentes, tantas culturas, comidas, animais, flora. Isso é uma palavra. Mas o mundo afora insiste em nos representar como futebol e samba. Uy. Sendo que, na verdade, Literal, nós somos muito mais El que isso. Inazuma Eleven. Vaya equipo también, ¿eh? Nós somos Esos también odiaban a Brasil. felizes. Porque a gente joga muito futebol e dança muito samba, mas isso é outra história. Uma das representações mais famosas da gente é a dos Simpsons. Lembra desse episódio? A Lisa faz amizade com um menininho brasileiro que fica desaparecido. Ronaldo. E aí eles vêm pra cá procurar ele, mas o Homer acaba sendo sequestrado. E assim como as outras representações, aqui eles encontram futebol, samba, crime e macacos assassinos. E eu sei que a gente tem um problema com crime, mas nossos macacos não são assassinos. Vocês já viram nossos macacos? Tipo, a São ver, mais educados que los a gente. de Tem o los de sabugo, Gibraltar en tem España o macaco roban branco, dinero, la tem o verdad, a la mico-leão. gente. Nossos macacos são civilizados. O latino tinha um macaco e o macaco tinha vergonha de andar com o latino. Ele pulava pra cima e pra baixo, gritava e o macaco, para com isso, latino! Se tivesse um planeta dos macacos, deviam começar no Brasil. Porque os nossos Eu amo. macacos são os mais capacitados pra governar. Mais que os próprios políticos. Por isso, se tiver algum macaco racional e consciente me assistindo, Queda eu bien, declaro además, total aliança a vocês. E eu seria de ótimo uso pra vocês. Eu sou fiel, eu sou um ótimo comunicador e eu tenho 300 mil seguidores que eu com prazer convenceria a se tornar servos da intervenção cívica. Então já se inscreve e deixa o like. Buena referencia. Mas os Simpsons não pararam em só zoar a gente aqui. Eles também, em outro episódio, Claro. chamaram o Es Brasil que les de gusta lugar Brasil mais porque nojento volvieron a que eles já Brasil. visitaram. E olha que No eles han já vuelto a foram otro cada país. This is the most disgusting place we've ever gone. What about Brazil? After Hostia. Brazil. Os roteiristas ainda Não fizeram a minha acordava disso. rainha Lisa Simpson falar Se isso. passa, Sendo que era né? ela quem queria vir pro Brasil, nunca que ela ia falar isso. Essa cena viralizou um tempo atrás aqui no YouTube também, por causa de um post que falava que os dubladores se recusaram a falar isso na tradução brasileira. E no lugar falaram outra coisa. Esse é o lugar mais nojento em que já estivemos.
Sério? Você acha mesmo? Se eu falei é porque acho. Essa frase me incomoda um pouco porque não é nem piada, eles só falam na maldade. E não que eu concordaria, mas se fosse a Suíça falando, ok, eu entendo. Tiene Mas é os razón, Estados tiene Unidos. Eles têm a Si Flórida. es de otro Mas país, esse la comentário gente no se deles reiría, foi, es e verdad. não se engane, essas palavras estão saindo da minha boca, mas não são minha opinião, são fatos. Uma ofensa calculada. Porque na época os Simpsons odiavam o Brasil. Não os Simpsons, né? Porque eles são ficção. Mas, Matt Groening, desculpa, ficção é diretor. quando o autor cria uma história separada da realidade. Mas quem odiava eram os roteiristas e os produtores. E tem motivo pra isso. E envolve o Fernando Henrique Cardoso e uma luta de boxe. Essas duas coisas podem ou não estar relacionadas. Jurei mentiras e sigo sozinho. Os comentários dos vídeos de quando eles vêm pro Brasil são feitos pelos maiores mal amados no mundo. Só falar a verdade, brasileiro é muito chorão. Primeiro de tudo, sua esposa vai transar com seu melhor amigo. Segundo, você não devia ficar de boa, muito menos concordar com um gringo xingando o Brasil. Essa é a regra número 1. Só a gente pode xingar o Brasil. Quando um gringo fala mal, você tem que ficar revoltado, puto, pegar em arma e ir pra rua. Todos saúdam o rei No, macaco. hombre, no, Como no esse digas lo de menino las aqui, armas, como a tío. foto do Shadow falou, os Simpsons fazem sátira Violencia no la em sociedad. todos os países, principalmente os Estados Unidos. E isso é verdade, mas não desse jeito. É meio difícil explicar, mas Hombre, esse es verdad episódio que é estranho. los Simpsons Pra es entender bastante melhor de o que tem de errado, a gente precisa crítica. compreender A mí me diferença gustaron entre los essas duas los imagens. episodios. Para uma pessoa normal, elas podem parecer quase idênticas, mas um expert como eu consegue diferenciá-las. Meu primo é engenheiro civil e eu sou expert nos Simpsons. Uma é engraçada, a outra é a coisa mais engraçada já feita no mundo. Eu sei que eu sou viciado em superlativos, mas eu digo isso sem exagero. Os Simpsons dos anos 90 é a coisa mais engraçada já feita na história da humanidade. Ahora son una E como um mierda, grande filósofo uma Sinceramente, vez disse, es como difícil esse encontrar é importante. episodios Quando o buenos. programa dos Simpsons Pero antes estreou, era as séries de brutal. comédia de família eram sempre sobre famílias com muito dinheiro, elas quase nunca brigavam, o pai sempre era inteligente, um bom exemplo, e dava os melhores conselhos. Então, nas últimas 2 semanas dos anos 80, os Simpsons aparecem e dizem apaga tudo, recomeça. Primeiro episódio, eles não têm dinheiro, o Bart faz uma tatuagem e o exemplo do pai é levar o filho pra apostar tudo numa corrida de Na cachorro. Blanca Navidad. Eles eram literalmente punks, desafiando a estrutura televisiva. Até o gato concordou. Os Simpsons foram uma influência não só para os desenhos adultos, mas para toda a série que representava uma família disfuncional. Isso é uma palavra também. Mas o tempo corre e traz consigo o paradoxo do navio de Teseu. Agora há pouco eu tava falando do Rei Macaco. Se você trocar todas as partes quebradas de um navio ao longo dos anos, uma hora todas essas partes serão novas. Quando isso acontecer, ainda será o mesmo navio? Esse paradoxo também se aplica ao Faustão. No entiendo. Ele tá pegando um órgão Pero el novo cámara toda se está semana. partiendo el E eu culo. vou falar o que todo mundo tá pensando. Uma hora ele vai pegar um órgão de um assassino. E aí o órgão vai possuir o corpo dele. É só questão de tempo. Eu já vi isso num filme. En Los Simpsons, O paradoxo se aplica aos Simpsons também. Depois de só 6 temporadas, os roteiristas e os showrunners, que é o maior cargo e que tem todo o controle criativo sobre uma série, já sentiam que os Simpsons estavam chegando no fim. Eles queriam que os Simpsons terminassem na temporada 7 e 8. A gente tá na 36 agora. Eles acreditavam que tava acabando as histórias mais pé no chão com a família. Por isso, nas temporadas 7 e 8, eles decidiram fazer episódios mais surrealistas e experimentais. E elas são muito boas. Começaram a fazer bem mais piada metalinguística também, com o personagem sabendo que tá num desenho. Uma das minhas piadas favoritas. O Homer lê no jornal que o Comichão e Coçadinha vai ter um novo personagem. E a Lisa Sim, fala, o bueníssimo. personagem novo costuma ser uma tentativa desesperada de aumentar a audiência. Aí a câmera corta e o primo Roy deles aparece. Puche. Mateuzinho, um bom exemplo de episódio experimental é o que o Johnny Cash participa. Bem lembrado, Júlio do Cocoricó. Puxa. Tem um episódio que o Homer passa por uma viagem psicodélica. Nessa viagem, o Homer precisa entender mais ou menos qual é o sentido da vida. E pra ajudar ele nessa sim, jornada, bueníssimo. aparece um guia O espiritual, zorro. que é um coiote, dublado coiote, pelo verdade. Johnny Cash, só a maior lenda do country. E o guia é apresentado como esse ser misterioso, todo sábio, que entende de tudo. E aí rola a seguinte cena. You know, I have been meaning to take a spiritual journey, and I would... Hey! Knock it off! Sorry.
I am a coyote. E sério, como é legal ver uma pessoa famosa fazendo um papel de verdade nos Simpsons. Ao invés de só aparecer de um jeito Esto sí que es bem una forçado basura. e sem graça. Episodios de igual eles fazem basura, sempre hoje pero em dia. E los aproveitando esse nuevos, episódio, basura. Se fosse hoje em Antes dia, se integraban o súper sentido bien da a vida los, pro Homer seria comer uma rosquinha, a los tomar uma famosos, cerveja. sí, sí. Como era Hasta os Michael Simpsons Jackson, dos tío. anos 90, sabe qual era o sentido da vida pro Homer? Amar a Marge. Isso que é roteiro! Depois da 8ª temporada ainda tem bons episódios, mas os roteiristas originais queriam que acabasse ali. Fizeram até um final pros Simpsons, é o penúltimo episódio da 8ª temporada. Eles brincam com um monte de spin-offs dos Simpsons, é bem engraçado. A Fox não deixou eles colocarem esse episódio como o último episódio da 8ª temporada, porque senão ia parecer que a série ia acabar. Depois disso, os roteiristas começaram a ir embora. Na 11ª temporada, nenhum dos roteiristas originais da Era Dourada dos Simpsons ainda trabalhava no desenho. E os novos roteiristas não eram tão talentosos igual eles, mas ainda eram muito engraçados. O problema é que como eles entraram ali do nada, com o bonde já andando por mais de 10 anos, e não tendo a oportunidade de conviver com os roteiristas Todo eso es originais, para eles lo de acabaram Brasil. ficando meio perdidos e não entenderam muito bem o que fazia os personagens tão bons assim. A mí me E gusta acabaram el vídeo focando esto, só porque nos me gusta lo que traços explica, pero, principais claro. deles. Então o Homer Sei é do só um tema. idiota, o Bart é o idiota mais novo, a Marge, eu não sei que merda eles fizeram com a Marge, e a Lisa Literal, ficou né? insuportável. A pior coisa que eles fizeram foi o que fizeram com ela era tão legal, ela sempre ajudava o Sí, Bart. sí, simplificaron no sideshow muchísimo com Homer. sus- Os episódios dela com o Homer eram sempre tão lindos. personalidades. Meu episódio favorito do desenho, inclusive, é quando ela precisa pôr o aparelho, mas o Sr. Burns tira o convênio deles. Então o Homer organiza uma greve pra conseguir o aparelho da filhinha dele. E a Lisa vai lá cantar uma música havia crítica, pra de levantar verdade. a moral dos trabalhadores. So in March day and night, by the big cooling tower, they have a plan. We got the power. Eu vou dizer, ela era tão legal quanto o Bart. Meu favorito ainda é o Bart. Então, El quando meu. chega o episódio do Brasil, os novos roteiristas ainda não sabem como zoar um país direito. Vamos comparar com quando eles vão pra Austrália, o primeiro país que a família inteira visita. A mí el de Australia, es que a mí me A sátira gustaron, dos tío. dois episódios é bem diferente. Entendo a visão Eles da gente vão que es de ahí, bastante eh. à Austrália. A maioria das piadas é chamando eles de caipiras e esquisitos. Tudo verdade. Mas eles também fazem bastante piadas e referências sobre a cultura australiana. Crocodilo Dundee, Mad Max, eles amam cerveja, as armas deles são bumerangues. A Lisa quer levar pra casa de presente um didgeridoo. You said I could have one souvenir, right? Well, I want a didgeridoo. Várias vezes as piadas são sobre o governo dos Estados Unidos. Eles são Es inúteis. verdad, lo del bate. Isso aí eu nem acho que é piada, na verdade. E No lo- Brasil não tem piada e nem referência legal pra nossa cultura. É só futebol, samba, sexo e crime. Pô, mas tudo isso é legal, por que eu tô reclamando? E eu sei que futebol e samba são parte da nossa cultura, eu tô falando algo além disso. A única referência pop que Xuxa, eles é. fazem é a Xuxa. Madre mía, vaya E não é referencia. das melhores coisas pra se referenciar. E se você acha, inclusive, que tá meio exagerada essa representação dela, não. Não tá, não. Essa é a parte mais precisa do episódio, na verdade. Toda a piada aqui é sobre a parte ruim da gente, os problemas que a gente passa e que outros países também passam. Mas nos outros países eles não focam nesses problemas. Xuxa era lá E pra del- mim isso é incompetência e Que má cabrão, vontade dos roteiristas. Toda piada, crime, corrupção, pobreza, não tem nenhuma homenagem pro país, nenhuma referência pra filme brasileiro. A Lisa não quer levar um berimbau pra casa. E comprovando que eles não faziam ideia do que estavam fazendo, eles erram um monte de coisas sobre a nossa cultura, coisa que os roteiristas originais não fariam. Os personagens têm nome em espanhol, o garçom fala si ao invés de sim. Eles falam que o Rio de Janeiro e o Amazonas são do lado um do outro. Falaram que a gente inventou a lambada, a dança espanhola. E a gente não dança conga. Não desde que a Isso Gretchen em todas morreu. as Todos esses traduções. erros fortalecem o meu achismo de que eles não fizeram uma pesquisa sobre o país e resolveram fazer o episódio inteiro baseado nos estereótipos. E é bem mais fácil pra eles fazer um episódio sobre o Japão, a Alemanha, a França, porque tem vários filmes desses países em inglês. Já os filmes nacionais têm legenda e estadunidense não sabe ler. Agora, minha opinião, nem falando da questão brasileira, mas como um episódio de uma série de comédia, eu não acho que ele é ruim. Ele tem vários momentos engraçados, meu favorito é o Bart indo embora, quando o Homer é sequestrado. Take me, but let the boy Y go. se vira. I'm afraid he has already gone. Mas o episódio em si é um dos mais fracos da temporada. Eu daria uma nota 6,5,
7, bem tímido pra ele. E deixando uma coisa clara também, se esse episódio fosse feito pelo South Park, aí ia ser diferente. Aí eu ia querer que ele fosse mais pesado ainda. Bota criança com CV tatuada na cara e com AK-47 Aí na sim. rua. Porque esse é o tipo de Cabrão. sátira que se espera do South Park. Dos Simpsons você espera algo mais no nível do episódio na Austrália. Enfim, quando o episódio finalmente estreou aqui no Brasil, os brasileiros estavam com o espírito patriota lá em cima. Porque a gente meio que tinha sido pentacampeão, sem querer me gabar. E do jeito que tá, vai continuar assim por muito tempo. Ah, que isso. Enfim, os brasileiros ficaram putos. Saiu no jornal, na TV, e aparentemente eles ficaram mais ofendidos em serem retratados como espanhóis e não como bandidos sujos. Eu entendo. Siendo Por causa do chicos, episódio, ¿verdad? o departamento de turismo da cidade do Rio, que estava gastando uma nota... Tampoco somos los españoles em así, propaganda no te exterior, equivoques. decidiu processar os Simpsons. Não os Simpsons, né? Eles são ficção. Mas, desculpa. Ficção é quando o autor cria uma história separada da realidade. Mas eles queriam processar Fox. a Fox. Porque o episódio ia fazer as pessoas quererem ficar longe do Rio de Janeiro. E deixa eu ser honesto. Eu não recomendaria o Rio de Janeiro para nenhum ser humano. Mas para um estadunidense, eu recomendava até a Cracolândia. Welcome to Crackland! Quem respondeu toda essa repercussão negativa foi o James L. Brooks, produtor do desenho desde o começo e um cara muito engraçado, nem teve nada a ver com o episódio. Mas ele pediu desculpas, nas palavras dele, para a linda cidade do Rio, e que se isso não fosse o suficiente para o Brasil perdoar o desenho, então ele desafiava formalmente o Fernando Henrique Cardoso para uma luta de boxe com o Homer Simpson. Eu falei que podiam estar relacionados. A cidade do Rio desistiu da ideia do processo, porque paródia é protegida por lei nos Estados Unidos, mas mesmo assim a Fox ficou furiosa com os roteiristas. Hostia. Ela adicionou um aviso no começo do Les episódio, dieron la quando ele razón. passava aqui no Brasil, deixando bem claro que ele era uma sátira e que não condizia com as opiniões da Uau. Fox. Então, por causa dessa comida de rabo que eles levaram da Fox, os roteiristas desenvolveram um ódio gigantesco Hostia. pelos brasileiros. E luego volvieron. Guardaram o rancor. Por isso, vários outros episódios daquela época, eles dão uma alfinetada no Brasil. Esse do lugar mais nojento sendo um deles. Então é por isso que os Simpsons odiavam o Brasil. Não os Simpsons, né? Porque eles são ficção, mas... desculpa. Ficção é quando um autor cria uma história separada da realidade. Mas os roteiristas odiavam o Brasil. Só que eram os roteiristas daquela época, né? Dos anos 2000. Os Simpsons tiveram ao todo Ahora son otros y son 154 peores. roteiristas Son diferentes. peores. Só os que viveram esse problema Completamente. nessa época tinham algo contra o Brasil. Por isso, depois de muitos anos, eles queriam fazer as pazes com o país. Marcaram até uma viagem pra cá. Eles não podiam ir no Rio, porque o Comando Vermelho jurou o Homer de morte. Hostia. Então eles resolveram vir pra São Paulo, onde eles visitaram o Corinthians. Aí o Homer virou corintiano, Esto no había inscreveu na visto. Gaviões da Fiel, até patrocinaram o time por um tempo. Teve um monte de produto dos dois juntos. Olha, Foi uma guapo. loucura. Isso me lembra que o Juventude já foi patrocinado pelo DVD Ojalá una camiseta do aquí Garfield 2. Corin- O patrocínio de los não foi Simpsons, nem né? do Garfield e nem do filme do Garfield. Foi do DVD do filme do Garfield. brutal. 2. Então, mais tarde, na Copa de 2014, eles fizeram outro episódio aqui no Brasil. E eles também fizeram outra piada com um macaco. Dessa vez é o nosso avião. Mas eu vou deixar passar porque Não. eles fizeram a Arena do Corinthians. Nesse episódio, eles finalmente mostram a beleza do nosso país. Agora sim. E focam no crime da arbitragem do futebol. Isso aí, ok. Isso aí a gente aceita. Se me perguntar, nosso maior problema não é a falta de saneamento básico, não é a economia, é a falta de critério da arbitragem, a demora do VAR e o joelho do Neymar. É uma referência legal pro Neymar Sim, nesse é. episódio. Ele morre. Mas depois mostra que ele simulou que morreu pra acabar um pênalti. Ou pra pegar as verificadas no céu, né, Mateuzinho? Eu tenho mais um pouco pra falar sobre os Simpsons, mas já queria agradecer você por ter assistido até aqui. E se quiser ajudar o canal e aparecer no fim do próximo vídeo, é só mandar R$2 pra minha chave Pix que tá aparecendo aí na tela. O que eu quero falar é que por mais que eu tenha criticado bastante os Simpsons depois dos anos 90, ainda tem bons episódios dos Simpsons saindo até hoje. De Eu quando acho é este sim, que vídeo? depois da 10ª temporada o programa decaiu e Deste depois da ano. 15ª decaiu
caiu mais ainda, ao ponto de parecer um desenho totalmente sí, alguno diferente hay, em alguno alguns hay. momentos. Mas eles ainda acertam de vez em quando. Bart Hood é um dos melhores episódios de todo o desenho Ah, e esse saiu em está guapo. 2015. 15 anos depois da era dourada dos Simpsons. Então eu só quero falar que esse vídeo foi mais pra criticar aquele episódio em particular. Se você gosta dos episódios mais novos e discorda de mim, continua gostando. Não muda sua opinião só porque um youtuber não gosta. Claro que a sua opinião é a opinião errada, mas ela é a sua opinião. E no fim do dia, é isso que tem que importar. Valeu pra geral e tchau! Que terrível. Tentei lançar um bordão agora. Não colou. Nunca mais vou falar isso. Sí, sí, es de este año, es de mayo, este vídeo, de mayo de 2025. No sé, me ha hecho raro, me ha gustado. Sí, ¿no? Ya. He encajado bien con su humor, la Sí. verdad. Y nada, bien, ha sido un vídeo más que de por qué los Simpsons odian Brasil, también ha sido de un poco de... Sobre la serie en general. Sí, sí, un poco una mini documental así, Sí, ¿no? recopilando la historia de los Simpsons. Me ha gustado mucho. Y luego, bueno, en parte, a mí me gustan los episodios, no sé si debería... Bueno, es lo que ha dicho, ¿no? Mirando desde el punto de una Humorístico. serie de comedia, pues hay momentos buenos, pero Pero hay cosillas que igual hacen daño. Y, Ya. si lo piensas y lo analizas, pues sí, Sí. igual. lo podrían haber hecho mucho mejor, eso sí. Por lo menos el primero es. También te digo, bueno, claro, a mí me gusta más el primero que el segundo. Es que los últimos Pero es que, claro, el segundo ya es de 2015. pues son peores. Ya. Pero si hubiesen hecho ese, tienes razón, como el de Australia, pues igual. Ya, ya. Sí, sí. Y mira, y Fox les dio la razón y todo, y pues lo voy a volver a ver, voy a analizarlo. Pues muy bien, me ha gustado mucho. A ver, no sé, si tienes vídeos de otras temáticas y eso.